Nação. Jorginho se apresentou no Flamengo e deixou a mídia paulista aí de queixo caído, né? Primeiro com as palavras de Jorginho, né? Enaltecendo o Flamengo, CT, estrutura, organização, coisas que muitos brasileiros às vezes faz vista grossa, né? É preciso vir um europeu para jogar na cara de todo mundo, né? Mídia paulista destacando isso, destacando o Flamengo e vai para um Mundial de Clubes, né? Até que ponto o Jorginho pode ser importante, né? Para mim, pessoal, sem sombra de dúvida, chega para ser titular, né? No canto de quem, só Felipe Luiz que pode responder. É um grande jogador, não adianta que a gente querer mostrar o currículo, né? O currículo de Jorginho já se fala por si só. É um jogador nível europeu, jogador seleção italiana, né? Apesar de ser brasileiro. E todos pela uma boca só, né? É um grande jogador, é um craque, claro. Precisa daquela dosagem de jogos, né? Sem sombra de dúvida, o Flamengo tem elenco para isso, né? E quando se fala em elenco, tem essa situação de Gerson complicada, né, pessoal? Baixou a multa, e agora vem um clube, vai pagar os valores, né, que está estipulado na multa. Ficou algo estranho, né? Que o Flamengo deveria, no mínimo, uma explicação, né? Vamos ver o que a mídia paulista está falando sobre isso. Créditos do vídeo, né, para o Band Esporte, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Flamengo, Melvede. O Melvede. O que é esse camisa verde do Melvede? Não, né? Não, azul. Você azul. A apresentação do Jorginho. Já tá com o uniforme lá, azul. Joga muito, hein? E aí? É isso que eu queria falar. Gosto. Joga muita bola, cara. Agora, precisa ver o que o Flamengo vai querer fazer com ele, né? Se colocar pra jogar colaria, esquece. Não aguenta jogar. Entendeu? Colaria, não aguenta. Tá. Eu tô falando com o Brasil. Sim. Brasil, zil. Sabe como é? Domingo, quarta, domingo. Domingo, quarta, domingo, ele para 45 dias. Isso é a questão. O cara tá indo pra lá. Eu sei. Ele tá aí pro Mundial. Mas ele tá terminando a temporada dele, assim como os outros europeus. Ele é um jogador de boa qualidade, é um bom meio-campista, gosto muito dele. Vai depender do que o Flamengo como vai utilizar o Jorginho. Se colocar na dança das cadeiras, ele não aguenta. Certo? Tô já avisando antes. Agora, pro Mundial, vai ajudar um jogador que pode passar experiência, tem um intercâmbio dentro dele, conhece os adversários. Isso aí não tem a menor dúvida. Excelente a contratação na iminência de perder o Gerson depois do Mundial. Pois é. Mas, bom, no Mundial estarão os dois. E o Jorginho tá nessa lista aí que você fala. Tudo bem que ele não estava sendo titular e tal, mas vai emendar a temporada, né? Vai emendar a temporada. Eu acho que a questão para o Flamengo é um pouco diferente em relação ao Palmeiras por alguns motivos, né? No torneio especificamente, o Flamengo não vai estrear contra o europeu, né? O Chelsea é a segunda rodada. Então, em vez de domingo contra o europeu, o Flamengo vai jogar na segunda com o time da Tunísia e depois contra o Chelsea. A data FIFA, em tese, está atingindo mais o Flamengo do que o Palmeiras. É o que nós estamos falando, tentando montar o Flamengo. Né? Então, o Felipe Luiz foi lá embarcando sem vários jogadores importantes. 7, né? Que estão atuando de fato na data FIFA. Né? Então, ele quando o Ancelotti convoca, eu acho que talvez não tenha rolado uma grita, porque era o Ancelotti, né? Talvez fosse o Dorival ou o Fernando Diniz convocando a seleção brasileira com não sei quantos jogadores do Flamengo, talvez existisse uma grita. O Felipe Luiz, eu não vou ter tempo de trabalho, vou perder tempo de trabalho até a estreia do Mundial. Por quê? Esses caras vão chegar quarta, quinta-feira, eu vou estrear na segunda-feira e vamos ver como é que eles vão chegar lá, né? Numa dessas, o Jorginho pode até começar jogando, dependendo do desgaste dos outros jogadores na data FIFA, nas outras partidas, inclusive do Gerson. Eles vão chegar na quarta, não vão jogar a segunda. Eu acho que tem um dia a mais ainda. É que assim, depende do. O Gerson vem jogando no sacrifício há algum tempo. A gente tem que notar isso, a questão no joelho. Tá bom, o Gerson. Ele sentiu. Okay. Então, o Gerson, na posição do Jorginho, por exemplo, com essa situação da negociação, que acho que é um outro capítulo. Então, o Flamengo, o Massinho estava tentando montar o Palmeiras sem que se preocupar fora o Paulinho com os problemas físicos. Não, o Flamengo não.
o Flamengo vai ter que montar o time dele de acordo com as questões físicas também. O Pulgar tá voltando, o De La Cruz tá voltando, o Pedro tá voltando a ganhar ritmo. É mais difícil você imaginar qual vai ser o Flamengo da estreia, sendo que o jogo principal é com o Chelsea na segunda rodada. Né? Coloca na tela só as opções do Flamengo. Temos aí uma tela. Olha lá. O Flamengo é isso aí. Vou versar Rossi, Matheus Cunha, Varela, Wesley, Léo Pereira, Danilo, Léo Ortiz, Cleiton, Alexandre, Ayrton Lucas e Vinha, Pulgar e Alan, Gerson e Jorginho, Arrascaeta, De La Cruz, Luiz Araújo e Gonçalo Plata, Pedro Juninho, Bruno Henrique, Michael e Cebolinha. Já colocado ali o Gerson no lugar do Jorginho. Daqui a pouco a gente fala da questão do Gerson, que vai disputar o Mundial, mas pode estar indo embora. O elenco, chovendo molhado, né? Falar da qualidade, enfim, das opções. E agora crescido pelo Jorginho. Se as pessoas não tinham muito... Quem ainda não entendeu essa contratação, há 4 anos... O cara foi o 3º melhor jogador do mundo. O Jorginho perdeu para o Messi e para o Lewandowski. Há 4 anos. Ele era do Chelsea, ficou na frente de De Bruyne, Cristiano Ronaldo, Neymar e todos os outros grandes jogadores. Então, esse é o jogador. É 4 anos atrás? Agora pode ser diferente? Claro, 4 anos para um jogador faz a diferença. Mas o cara quase lutou ali, se não lutou, mas ficou em top 3 da bola de ouro do planeta. Então, esse é o cara esse é o meio-campista que o Flamengo contratou. Ficou atrás, repito, na frente de Cristiano Ronaldo, De Bruyne, Neymar e etc, etc. Perdeu para Messi e Lewandowski. Então, um cara desse, obviamente, ele tem tudo para fazer a diferença no futebol brasileiro, para jogar sem muito esforço, apesar lá de agora 33 anos, se não me engano, 34. Mas é muita bola, é muito bom jogador. E você tem essa situação agora do Gerson, com uma proposta insana, e ver o que ele quer fazer. São 3 vezes o salário, pelo que se comenta, que o Zenit vai pagar, fora um monte de bônus por isso, por aquilo, gols, assistência e tudo mais. E ele está pesando essa possibilidade de sair. Renovou o contrato faz pouco tempo com o Flamengo. Para a torcida, se ele sair, vai ser considerado uma enorme traição, porque renovou o contrato e na hora da renovação, uma das imposições dele e do pai dele foi: então baixa a multa aí, baixa para 25. Dá pouco tempo depois, pinta um clube, tá aqui, ó, eu pago 25, vambora, e ele vai embora para cá. Então, para o torcedor entender isso, é muito difícil, vai ser muito difícil, e tá na mão dele. O Flamengo, obviamente, acabou de renovar, não vai querer aumentar o salário, o que tem é isso. Se acabou de renovar, vai aumentar de novo o salário dele? Eu não acho que é muito compatível uma situação como essa. Vai depender muito da decisão dele de ir para o Zenit ou não a partir de agora. O Leonardo Santos está aqui, ele falou: o Flamengo não vai fazer questão de esfarrofar o seu elenco nesse torneio Caça-Níquel. Eu até fui descobrir aqui o que significa esfarrofar. Vocês sabem? Não, traduz. Transformar ou reduzir a farrapos. Viu? Boa expressão, bom verbo. Leonardo? Boa, Leonardo. Então, ele disse que o Flamengo não vai se esfarrofar o seu elenco nesse Mundial Caça-Níquel, diz ele. Olha... É uma dúvida, né? Vamos lá. A gente estava vendo vários do que a gente viu no campinho, tem problemas físicos. Eu falei alguns. Tinha me esquecido do Plata. Põe na tela de novo, então. Seleção equatoriana, né? Foi convocado, objeto de polêmica, foi cortado, devolvido. Eu acho que a mensagem dele, ela vislumbra a sequência, né? Um time que está liderando o brasileiro, um time que está no mata-mata da Libertadores, está no mata-mata da Copa do Brasil contra o Galo e tal. Como vai encarar o torneio, né? Então, se for essa medida, eu duvido que na hora H, o Felipe, Luiz e qualquer técnico aqui brasileiro não coloque tudo que tem de melhor em todas as partidas. E os boleiros? Os caras... Olha aqui, você ficará fora contra o Chelsea, porque na volta a gente tem o Juventude em Caxias, então eu vou te dar uma preservada no Chelsea. Não vai. Não dá, gente. O jogador não vai aceitar esse tipo de coisa, ele tem noção da visibilidade do torneio e tal. Eu duvido que você tem controle de carga num torneio como esse, com todo respeito. Esse comentário me parece
Do Leonardo Santos. O Leonardo, Esfarrofar. Você foi muito mal no seu comentário. Mal? Achei que você fala bem. Vai esfarrofar, sim. Vai fazer o que for preciso para jogar o campeonato. Vamos fazer o intervalo não base. Tem essa brincadeira jogos, aí. Né? Flamengo, segunda, sexta, terça. É um pouco maior que o intervalo que nós temos no calendário brasileiro sul-americano. Segunda, sexta, terça. Então, dá tempo de jogar, se recuperar para a partida seguinte. Porque normalmente a gente faz domingo e quarta aqui, né? Segunda, sexta dá é sim. Tem tudo lá, do bom e do melhor. Tem o Mickey, Pateta, tudo. Sem sombra de dúvida, pessoal. Não é um calendário exagerado. Inclusive, o Flamengo vinha poupando vários jogadores. Tem um elenco qualificado. Então, acho que isso aí não vai ser problema pro Flamengo, né? Mundo lá. Entendeu? Alô... Eu, sinceramente, eu duvido que algum jogador aceitaria controle de carga num torneio desse. Não tem como, gente. Não tem como. Não tem como. Nem o europeu. Nem, vocês vão ver. Talvez agora não, na fase de grupos e tal. Porque os caras sabem também que a diferença é enorme. A hora que o bicho... Se a galera passar no mata-mata, aí vira. Mas acho que a fase de grupo, os europeus vão pezinho no freio, né? Os top 3, você fala? PSG, vai? Não o Porto. Do jeito que for. Não, o Porto não. É isso. Por isso que eu acho que o Borussia que é dentro do que o Arnaldo falou. As ameaças aos brasileiros, para mim, são exatamente... O Real Madrid não. O Atlético de Madrid não. Mas é o que o Arnaldo falou. Não adianta de tratar europeu como todos iguais. Não serão os outros. Não. Exato. Bom, vamos ver o que o Jorginho falou na sua apresentação no Flamengo. Fala, Jorginho. Cadê ele? Acredito que é um momento da minha vida, depois de tanto tempo fora, que essa oportunidade apareceu e apareceu no momento certo também. Poder voltar para o meu país depois de tantos anos foi algo que sinceramente me surpreendeu um pouco, mas estou muito feliz com essa oportunidade. Quero poder viver ela da melhor maneira possível e sendo com um clube como esse te dá só mais motivo de vontade de querer viver isso, pelo elenco que tem, pelo treinador que tem e obviamente pelo apoio dessa nação maravilhosa que eu sempre acompanhei de longe. A vontade de viver tudo isso daqui é tão grande que a gente acaba fazendo muita coisa por isso, né? E eu tô muito feliz pela decisão que eu tomei e a expectativa para o Mundial é muito grande, é uma competição internacional muito importante que eu tenho muita vontade de jogar também e acredito que seja isso. Aí, ó, camisa 21 do Jorginho. Quer jogar o Mundial e tá nessa. Mas o que você ia falar, Arnaldo? É que agora, há poucos minutos, ele entrou no Big, né? Que é o necessário para formativo da CBF, para que ele vire oficialmente jogador do Flamengo e possa atuar. E o Flamengo também, há poucos minutos, divulgou o seu boletim médico. Só tem 2 jogadores nesse boletim médico. Plata. O jogador realizou trabalhos individualizados em campo nesta segunda-feira e não relatou dores após a atividade. De la Cruz. Segue o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, apresentando a evolução diária e realizou exercício na academia do CT Jorge Relau nesta segunda-feira, dia 9. Então, o De la Cruz não vai jogar o primeiro jogo, pelo jeito. De la Cruz e o Plata se jogarem só nas oitavas. Sim. Pode anotar. Nesse estágio de recuperação... Então, são 2 que poderiam jogar. Aí tem os da data FIFA da América do Sul. É bem possível que o Jorginho esteja presente no primeiro jogo. Bom, mas os 2 não estão jogando e o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Sim. Né? Então... Sim. Exato, mas assim, o qual a gente está vislumbrando o time ideal do Flamengo, né? Vamos ver como é que vai chegar a delegação até lá. Um parênteses rápido, né? O De la Cruz, desde que ele foi contratado, e não foi pouco, né? O Palmeiras pagou a multa lá pro Flamengo, pagou a multa pro River Plate e tudo mais. Ele foi um jogador ainda que não é... Decepcionante para mim. Ele se machuca bastante, ele fica muito tempo fora. É uma questão, passa meio despercebido isso, mas não é? Por exemplo, o cara não vai estar no Mundial. É porque tem muito jogo, Tem muito jogador, muito jogo, mas ele não correspondeu aos milhões que foram gastos. Não sei quantos milhões de dólares que o Flamengo foi lá e pimba. Pingou. É por isso que eu falo que as contratações, elas têm um momento de empolgação. Eu acho 2 do Flamengo
eu comentei no momento da contratação, pareciam ser contratações... Tecnicamente, os caras são muito bons, mas o histórico do Cebolinha, do De La Cruz, em termos de lesão, está sendo... Cumprido agora. Confirmado. Né? Então tem essa situação, já não é um jogador novo, De La Cruz. É aquilo, se tivesse, não é um jogador... Então, mas o que me chama, ele chegou com 27, tá com 28 Tudo agora. bem, mas é um jogador com 26, 27, com problema de lesão constante. O Cebolinha também não era velho, mas tinha problema de lesão constante. Tá apresentando problema de lesão constante no Flamengo também, né? E acho que Vocês não acham que esses jogadores, quando voltam para os seus países ou trocam de time, saem do Brasil e começam a jogar bem? O que acontece, hein? Como? Por exemplo, você vai o De La Cruz, né? Merentiel ficou aqui, bateu ali, voltou, não sei o quê. Tudo bem, tem a opção do treinador que não quis, né? Mas no Boca ele joga, ele ajuda o Boca, né? Muito mais do que ajudava no Palmeiras. Vocês não têm essa impressão que você pega um De La Cruz da vida, por que o cara não rende? Eu acho que não é só não rende, ele o calendário brasileiro é muito diferente do calendário argentino, do uruguaio, do colombiano, do chileno. Você joga muito mais, né? Muito mais vezes. Então, mas aí não é todo mundo que enfrenta essa situação? O Jorginho não vai enfrentar isso também? Vai, se não tiver uma parceria. Você vai jogar, né? Se botar ele pra dançar quadrilha, não chega no São João do ano que vem. É só nessa. Gente falando que o De La Cruz é superestimado. O Leonardo, de novo, fala assim que ele quando está em campo faz a diferença. O problema é que ele está pouco em campo, de fato, mas aí... Não, ele é um baita jogador. Então, mas aí fazer a diferença simbólica também... Não adianta nada, ele precisa jogar, né, Leonardo? O Oscar faz a diferença também, só que ele não joga no São Paulo, né? Paulinho, Lucas, esses caras têm que jogar. Pois é, exatamente. Agora... Sobre o Flamengo, a gente já falou, o Palmeiras vai chegar até ali e tal. O Flamengo, bom, de partida, ele já chega no Mundial com mais problemas que o São Paulo. Que o Palmeiras. Tô difícil falar Palmeiras hoje, hein? Exato, tabu. Com mais problemas que o Palmeiras, eu tô certo? Sim, acho que problemas físicos é assim, né? Vamos pegar o cruzamento. Você tem que sempre ver, né? Se a meta é passar meta do Palmeiras é passar pro mata-mata, do Flamengo é passar pro mata-mata, do Fluminense também, do Botafogo eu não coloco no mesmo saco, de novo. Ele pegaria, passando em primeiro ou segundo, a turma do grupo do Bayern de Munique, do Benfica e do Boca Juniors e do Auckland. Então, assim, você vai ver o Boca Juniors, você vai falar, não, o Boca Juniors é um caos, acabou de trocar de técnico, voltou Miguel Ángel Russo, o Riquelme... Então o caminho do Flamengo está mais simples, ou menos complexo. Não, depende, né? Eu acho que o Boca Juniors não passa. Para mim, passa o Benfica e o Bayern. Passam o Benfica e o Bayern. Então, ele pegaria... Vai pegar o Benfica, tudo bem, vai. Então vamos dizer que deu o normal, que Chelsea seja o primeiro e o Flamengo o segundo. Ele vai pegar o Bayern de Munique. Não, o normal é o Flamengo ser o primeiro e o Chelsea ser o segundo. Bastante. Se ele apertou o modo... Chelsea hoje está na Conference League. Certo, exato. Não tô falando uma loucura. Ele apertou o modo malvadão agora. O que você acha, Márcio? Eu tô quase cantando o tema da vitória pra você. Não, vocês acham que é um delírio esse meu? É um delírio. Não é delírio, mas é que não dá pra ter uma certeza assim. Você mesmo falou, os ingleses não ligam muito pra esse negócio. Vamos ver. Exato, vamos ver. Né? Eu não acho um delírio não, hein? Calma aí, se ele confia no Malvadão nacionalmente, ele vai confiar internacionalmente. Não, eu acho que... Bom, então se o Melvin ficar sem se classificar, é um vexame. O quê? Na sua expectativa. Se ele ficar fora. Se não se classificar. Eu acho passar que de fase. Passar de fase, muito. Vexame? Não, é como o Palmeiras. Decepção. Não, decepção é uma coisa. Estou perguntando se é vexame. Não respondendo a sua pergunta, o Palmeiras basicamente tem o caso do Paulinho. É o único que viaja numa situação de incógnita ali. O Flamengo, nós já estamos falando de 2, 3 aqui em 1 minuto. É muito. Só esse número absoluto você já vê que é muito diferente. Chelsea foi campeão da Conference League, que é o terceiro torneio, sim, mas ele foi quarto na Premier League, fez uma boa Premier League, não foi ruim a Premier League do Chelsea, renovando o elenco e tal, mas eu acho, se ele levar minimamente a sério, ele é favorito para ser o primeiro. Não tem nem... O Chelsea? Não tem discussão. Você acha também? Mesmo com o Flamengo?
bem, mas não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Não, porque assim, Pergunta pro Jorginho, que jogou lá na Premier League. sim. Quem que ele acha que é o favorito? Então vamos lá. Então vamos lá. Quem tem mais chance de ser primeiro, Palmeiras ou Flamengo? Palmeiras. Tem mais chance de ser primeiro? Muito mais. Também acho. O Fluminense tem mais chance de ser primeiro que o Flamengo, eu acho. O Fluminense? Por causa do Borussia Dortmund. Não é um jogo tranquilo, não. O Borussia Dortmund tá esfarelando. É verdade, tudo isso é verdade, mas Não dá olha... pra comparar hoje Borussia Dortmund e Chelsea. Né? Tudo dá, bem. verdade. Pode, sei lá, o Flamengo é melhor que o Fluminense, mas, cara... Sexta-feira, dia 20. Tá. É aquela que o programa acaba 2, a gente vai pegar o carro correndo pra chegar em casa às 3 pra assistir Flamengo e Chelsea, pô. É na sexta, né? É uma sexta-feira. Na outra sexta. Na outra sexta. Dia 20 E de... começa sábado aqui. E tem uma pegadinha pro Flamengo, né? O Palmeiras estreia contra o time mais forte do grupo. O Fluminense Flamengo... também. Exatamente. O Flamengo não. Então o primeiro jogo conta demais. Essa é a questão. Se o Flamengo não vencer o seu primeiro jogo... O time da Pessoal, a mídia paulista aí, né? Mancini, Vessone, fazendo vários elogios, né? A Jorginho, né? Temos que reconhecer, é um excelente jogador. Acho que o Flamengo fez uma excelente contratação. O Flamengo é aquele clube, eu acho que do futebol brasileiro, que mais aproveita, podemos dizer assim, mais aproveita momentos, né? Principalmente esses momentos que os jogadores ali estão deixando os clubes, né? O Flamengo aproveita bastante esse sentido aí, né? Não vejo nem outro clube do futebol brasileiro fazendo isso. O Flamengo trouxe, vamos lá, nos últimos anos, né? Que eu tenho conhecimento. Trouxe Diego Alves, sem custo. Trouxe Rafinha, sem custo. Trouxe Felipe Luiz, sem custo. Trouxe Alexandre, sem custo. Trouxe Danilo, sem custo. E agora, Jorginho, né? O Flamengo espera o momento certo do mercado, né? Podemos dizer assim, a oportunidade de mercado. Faz grandes contratações, que para mim é uma grande contratação, pessoal. A mídia agora que está parando para analisar. Mancini aí foi perfeito. É um craque, joga muito. Claro, tem sempre aquela preocupação, né, de não quebrar o cara, né? Fazer uma carga ali de jogos, o Flamengo já vem fazendo isso. E sem sombra de dúvida, isso aí eu acho que não vai ser problema com o Jorginho. É um jogador que chega para ajudar, é um jogador que chega para recontribuir, né? A gente sempre que fala aqui em Jorginho, né? Trazendo aqui os depoimentos dos paulistas, porque são um olhar mais crítico, talvez, né? É um grande jogador, né? Top 3 em 2021. O jogador fez toda a diferença, ficando na frente aí de muitos jogadores, como Robinho, Cristiano Ronaldo. Então, pessoal, o cara tem uma experiência, tem uma bagagem, tem uma rodagem, sem sombra de dúvida, chega para somar aí, para botar o Flamengo, como diz Bruno Henrique, em outro patamar, né? O Flamengo que está viajando para o Mundial de Clubes, né? A mídia também discutindo, né? Até onde o Flamengo pode ir nesse Mundial de Clubes. Eu sempre digo que o objetivo é passar da primeira fase, né? O que vier pela frente, aí já é outros 500. Mas o objetivo é passar da primeira fase. Passou da primeira fase, não passando vergonha nas oitavas. Eu acho que já tá de bom tamanho, né? Outra situação de Gerson. Eu não levava Gerson para o Mundial, deixava ele aqui. Porque não vou expor um produto que não vai ser meu futuramente. Então ele fica aqui, caso não dê certa negociação, no Flamengo voltar, ele volta a jogar, né? Mas é isso, grande reforço, grande contratação. Flamengo ali no meio campo com bons jogadores, né? Ok, De La Cruz é aquele jogador que a gente podemos dizer assim, que ele não despontou ainda, né? Ele joga ali 3, 4, 5 jogos e sofre de lesão. Joga mais uns 5, 6 jogos, lesão, né? Mas agora eu acho que o Flamengo pode revezar esses jogadores, né? Tem Ala, que segundo as informações o Atlético Mineiro estaria interessado no jogador, só que o Atlético Mineiro está quebrado, né? A gente não sabe como seria essa negociação, né? Tem Ala, tem Everton Araújo, tem De La Cruz, tem Jorginho, tem De La Cruz que pode jogar nessa posição, tem Pulgar, então é um meio campo onde a gente não vai sentir tanta falta assim de Gerson. É um jogador importante, é um jogador que é identificado com o torcedor flamenguista, é um jogador que representa a torcida, mas eu também tô com uma mídia paulista aí. Se ele sair, a torcida não vai perdoar, né? Porque já é a segunda vez. Renova e ele sai. E o principal, pessoal, ele pediu para baixar a multa, né?
Eu acho que o Flamengo deveria ter um pouco mais de experiência, né? Os dirigentes, né? O clube veio aqui, ofereceu 29 milhões. O Flamengo não aceitou. O Flamengo não aceitou os 29 milhões. Aí baixa uma multa para 25, eu tô sem entender. Tô sem entender. No mínimo era para ter deixado uma multa ali, no mínimo 35 milhões, né? Não, se na hora que ele pediu para baixar a multa, eu não sei quem foi que apresentou os valores. Se, por exemplo, se foi o pai de Gerson, eu quero que a multa fique em 25 milhões de euros. O Flamengo era para ter chegado. Não, é o seguinte. Vamos aumentar o salário dele. Ultimamente teve um clube aí oferecendo 25 milhões. Eu não posso, ou 29, eu não posso baixar a multa para 25. Vamos fazer o seguinte, vai ser 35 a multa dele. Ok, se ele quisesse ir, as portas estão abertas, mas o Flamengo não vai sentir tanto, pessoal. O Flamengo não vai sentir tanto, né? Jorginho, como a mídia paulista falou, chega para somar, chega para alavancar ainda mais o Flamengo, né? Mundialmente o Flamengo vai ficar reconhecido nesse Mundial. Muitos garotos propaganda aí, né? Alexandre, Danilo, Jorginho, são jogadores que em outro clube aqui brasileiro não tem nenhum que conheça tantos quanto conhece esses jogadores aí, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, né, nos comentários. Se inscreva aí no canal FlaTube e até a próxima, pessoal.